Muito bom, bem-vindo a esse podcast que é muito bom, é o Pensamos em Inglês, a gente já está na terceira edição e é muito bom poder discutir como que as pessoas em cada profissão pensam em inglês e, claro, com o nosso método ali de mapear aí a sua mente, fazer um mapeamento mental, tudo dentro desse método da neurolinguística que você chama. Então, hoje eu trago aqui um convidado muito especial que provou do método e prova, que é um engenheiro mecânico industrial, aí, hoje atuando na área da aviação aeronáutica, e é muito bom ter a pessoa aqui, é muito bom ter o Thiagão aqui, e eu vou convidar ele para a gente bater um papo sobre inglês, sobre a profissão, sobre como funciona, lógico, essa lógica de como pensar, é importante, tem oportunidade na área, e bora lá, como que você tá, Thiago? Muito bem-vindo, cara. Tô muito feliz com a sua presença aqui no podcast. Obrigado, Igor. Fico muito feliz pelo convite. É gratificante poder falar um pouco da minha profissão, do que eu faço, e estar junto aí também falando sobre um pouco do método, né, trazendo um pouco do inglês relacionado à minha área. Muito bom, cara. E lógico que eu dei uma introdução ali, mas ninguém melhor para você mesmo se apresentar aí pra galera. Me fala um pouco, cara, de como que é a sua profissão em resumo, e depois a gente vai focar no que exatamente você usa ali de inglês, por enquanto, ali, no seu dia a dia. Tá certo. Bom, eu sou formado, né, em engenharia mecânica industrial, né, comecei como técnico mecânico, né, desde quando eu sou técnico, desde quando eu fiz estágio técnico na minha área, eu iniciei minha carreira na área da aviação, na indústria aeronáutica. Já tem uns 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento de manufatura para novas aeronaves. Legal. E e é isso, né? Muito bom, inclusive corrigindo ali, eu tinha usado outro nome para aeronaves, galera. A gente tem que deixar bem claro pro nome aqui. E é isso que a gente vai para pergunta. Tem pergunta da galera, eu tenho pergunta aqui, e aí a gente vai bater esse papo aqui. Então, me fala então qual que é a importância, né, da comunicação do inglês na sua profissão. Como que isso influencia você ter um inglês bom ou ruim na sua profissão? Você perde a oportunidade por isso? Sim, principalmente, né, no setor de engenharia, né, falando da indústria aeronáutica, né, atuando no desenvolvimento de aeronaves, essa é uma indústria muito global e o CG dela, né, ela ocorre principalmente fora do Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente tem um setor aeronáutico forte, mas fora do Brasil isso é muito grande, né? Então, se tratando de Uhum. fornecedores, de clientes, tudo acontece fortemente fora do país. Então, o uso do inglês, né, principalmente para um setor de desenvolvimento, ele é muito importante. É muito importante porque a gente precisa documentar praticamente tudo em inglês e a gente precisa se Aham. relacionar com fornecedores e clientes também usando a língua inglesa. Né? Não porque a gente fala somente com pessoas nativas que falam inglês, mas essa é a língua universal, né? A língua que a gente vai falar com pessoas de qualquer outro país, né? Um alemão, um holandês, um francês, enfim. Então, assim, é de suma importância ter uma certa proficiência em inglês para ter uma boa comunicação. Ah, isso é interessante que você falou. Então, na verdade, por mais que você tenha um estudo ali, e que acho que estudou muito, né, Thiago? Você falou, você começou lá, tem uma escadinha da profissão, mas do inglês também. Então, você tem que andar meio que em paralelo ali, as duas línguas, mais a profissão. Exatamente. E assim, o inglês que a gente aprende, inclusive nas escolas, né? Quando eu comecei lá atrás, quando a gente tenta usar ele na indústria, né? Claro que ele é uma base forte, mas dentro da indústria existe muito inglês técnico, né? Então a gente começa a se deparar com muitas palavras, muitas expressões que são muito técnicas, então a gente acaba tendo que desenvolver uma outra forma de se comunicar também, né? Então é muito interessante quando a gente pode ter nas escolas com os professores esse método mais do negócio, né, voltado a algo mais técnico, né,
que inclusive aqui junto contigo aí no método a gente tem praticado, né? A gente praticou bastante. Muito bom, bem lembrado. Inclusive, lembrando aí que o curso está disponível, pode clicar no link, muito bem lembrado, que dá para pensar em inglês de verdade, né, Thiago? Muito bom. Eu fico feliz que você falou do jeito que a gente conversa a falar na profissão. E eu estava falando no outro podcast, então, para quem não assistiu o número 2, então, sobre como que você pode aprender inglês aplicado à sua profissão. Você comentou sobre o ensino médio, né? Do jeito que ensina e tal, é uma coisa mais estrutura, mas você acha que funciona para o cara ali que está na sua profissão ou até linkado à sua área? Ele consegue hoje iniciar o inglês só aprendendo coisa, o nome específico da sua área ou não? É muito difícil ainda, ele teria que ter uma base no inglês, na sua opinião? Ah, não, eu acho que a base do inglês tradicional, né, o inglês que a gente usa na nossa rotina, com certeza ele é importante, até porque Ah, ele é a base do relacionamento, né? A gente precisa falar com pessoas né, então, como a relação é interpessoal, a gente precisa ter essa base, né? Isso uhum. é fundamental. Mas, obviamente, dentro do setor industrial, setor técnico, né, setor de engenharia, é importante ter que aprender também o inglês técnico, né? Até porque, como eu te falei, essa é uma indústria que ela ocorre muito lá fora, né? Então, muitos artigos, normas, muitos documentos, eles são em inglês. Então, é preciso estudar voltado para essa língua, né? Voltado para esses documentos que são internacionais. Como eu te disse, o setor da aviação, né, o desenvolvimento todo, ele ocorre com base na língua inglesa e a gente precisa, né, tanto ler quanto documentar as coisas em inglês, né? Ah, Então, além do inglês tradicional que a gente aprende, né, lá desde do verbo to be, onde a gente aprende a se relacionar, né, na rotina, a gente tem que chegar a esse ponto, dar esse passo a mais de entrar numa imersão um pouco mais técnica também, né, na leitura de artigos, de livros, porque realmente isso vai pegar para quem vai trabalhar na área. legal, gostei da opinião, mas isso eu vou adicionar um ponto. Então, beleza, o cara tem que aprender não só a falar com as pessoas, a base, e também o específico para a profissão. Mas e aí, eu sei que a sua profissão é corrida, né? O seu tempo, o pessoal deve também estar se identificando aí com você, mas como colocar, na sua opinião, como você colocou na sua rotina para aprender o inglês ali? Porque hoje, para quem não sabe, o Thiago já é proficiente, tá aqui comigo, né, com o método, usa, e hoje aí tá no último nível, né, o proficiente C2, e é aí que tá. Como que você colocou na sua rotina, cara? Como que você indica alguém da sua profissão aí? Eu acho que tudo é um processo, né? Acho que primeiro a gente não pode ter, apesar de querer ter pressa, a gente não pode querer de um dia para o outro sair de um nível muito baixo para um nível de proficiência alta, porque isso exige muita técnica, exige muita prática, exige muito tempo. Então, assim, eu venho praticando inglês já há mais de uma década, né? Então, Uhum. aos poucos, né? Isso vem alinhado, inclusive, com o crescimento profissional, né? Como eu te disse, eu iniciei Ok. lá atrás como técnico, né, como estagiário, depois como técnico, né? E a gente, né, depois veio a engenharia, a gente vai crescendo na profissão também, e os desafios também vão crescendo. Então, lá atrás, o nível exigido era um nível menor, né? Inclusive alinhado com o tempo ali de estudo, né? Então, era a época que eu estava começando a estudar, então a gente vem agregando, né? Então, ultimamente, né, nos últimos anos, o que eu venho mais praticando é a conversação, né? Claro, sempre buscando estar alinhado com a gramática, alinhado com as palavras, com as expressões técnicas que a gente utiliza no nosso meio, mas a maneira que eu consigo de conciliar tudo é dentro do trabalho, utilizando, fazendo as leituras, conversando com pessoas de fora, e fora do trabalho, em casa, tentando, além dos estudos diretos com os professores, né? Também assistindo uma série, tentando ler um livro, prestando atenção em músicas, é, colocando isso na minha rotina.
né? Porque às vezes a gente precisa conciliar as duas coisas, né? Porque senão não dá tempo, a gente não consegue, né? A gente tentar dedicar tempo específico somente para isso, a gente acaba não fazendo. Então a gente precisa conciliar realmente na nossa rotina. Adorei, cara. Eu gostei do ponto que você falou de como também o estudo, ele não é só. Você não falou ali de sentar e ler um livro, de ver como que é o puro do inglês, né? Você falou de, coloquei uma série ali no meu dia, coloquei ali o estudo, porque o professor no outro, e é essa escadinha que chega lá, né? Exatamente. Inclusive, assim, nos dias de hoje, o meu tempo é bem escasso. Aham, Então, se eu tentar dedicar um tempo específico e um tempo grande para isso, eu acabo não fazendo, porque aham. outras atividades acabam engolindo aqui, né, o tempo disponível. Então, então, realmente a gente precisa incorporar isso, né? E hoje existem tantos recursos, né, disponíveis, né? A gente tem a internet, né, o computador, o celular que está na mão, e tantos conteúdos que a gente pode explorar usando o inglês, e isso aliado à nossa rotina, então a gente tem que aprender a exatamente conviver com isso, né? Colocar isso na nossa rotina e aliar a nossa necessidade com algo útil ali, com algo que a gente pode aproveitar na nossa rotina. Muito bom, legal. Gostei, a gente vai continuar aqui, o papo tá legal. Eu gostei para onde a gente tá indo. Eu tenho uma pergunta relacionada, e inclusive eu tenho aqui para poder fazer. Então, nesse caso, como você já tem um nível, você já chegou, você falou que tem há mais de uma década, como que você se manter atualizado na sua profissão? Tem artigo que você lê para poder continuar com esse vocabulário do inglês e poder discutir com a galera? Como que funciona? A atualização, vamos falar do inglês, né? A Uhum. atualização do inglês, ele acontece bem na minha rotina mesmo, assim, né? Como eu disse, como eu trabalho com desenvolvimento, a gente de alguma forma já é forçado a estar em Ah, contato com fornecedores, né? E esses fornecedores são fornecedores que estão desenvolvendo novas tecnologias, né? A gente precisa conversar com essas pessoas, com essas empresas, para aham. poder trazer isso para a nossa realidade, para o nosso desenvolvimento. Então, de alguma maneira ali, já forçada pela própria responsabilidade do trabalho, a gente já precisa estar em contato, a gente precisa se manter atualizado, e isso acaba acontecendo de maneira natural, né? E também isso acaba acontecendo para a profissão também, né? Então, a gente acaba se atualizando na profissão, não só na questão do inglês, mas na parte técnica, justamente nessa pesquisa, nessa busca que a gente Uhum. tem já para o desenvolvimento mesmo do Ah, negócio da empresa, né? entendi. Então Mas é acaba claro, ali. né, também precisamos também fazer leitura de artigos, né? Aí entra uma parte um pouco mais acadêmica, né? Porque realmente, né, as universidades e tem centros de pesquisa que também são grandes fornecedores de informação, né? Que a gente também tem que estar de olho. É, muito boa dica, a galera. Pode ler bastante coisa e é legal. Como você falou, que na verdade, então, no dia a dia, na prática, você já vai aprender, você vai ser meio que obrigado a entender o que por exemplo, uma hélice em inglês, sei lá, alguma coisa que tem um nome específico. Sim, sim, sim. Muito bom, entendi. Isso acaba ficando inerente ali um pouco à rotina. Mas para quem não tem uma rotina dessa, né, de trabalhar com desenvolvimento, de ter esse contato com o fornecedor, ter contato com o cliente, aí o melhor caminho realmente é fazer essas pesquisas. E na internet a gente encontra muito material bom, normas, artigos, né, artigos relacionados especificamente a esses temas. E, como eu disse, geralmente eles são em inglês. Então, a gente consegue conciliar as duas coisas, né? Aprender um pouco mais do mundo técnico, atualizar essa questão da tecnologia e Aham. também aproveitar para manter, desenvolver o inglês aí. Legal, muito bom. A gente está continuando aqui. Para quem está assistindo, a gente está falando sobre como pensar em inglês na profissão.
Tiagão, nosso convidado, e isso é legal para a gente poder continuar. Até agora, o que a gente tem de conclusão é a gente precisa sim entender na sua profissão o inglês, e outra coisa principal o dia a dia ele vai trazer, o tempo é escasso, mas dá para colocar alguma coisa, igual você falou, para adaptar na sua vida um celular ou alguma coisa do tipo um artigo, igual tem muito que você falou, preparado. Aí já vem, então, indo até um pouco já para o final, a gente tem uma pergunta que eu faço, que é, na verdade, como que você pode falar de algum caso no inglês aí perto de você, junto da sua área, de sucesso? Você falou, cara, esse cara falava inglês pra caramba e ele chegou longe. Ele, sei lá, ele mora na Noruega por conta disso, sei lá. Tem algum exemplo? Nossa, tem bastante exemplo, assim. E isso é uma coisa legal que todo esse ambiente que eu vivo proporciona, né? Eu acho assim, proporciona ter contato com pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, e pessoas que também decolam aí na profissão, não só pela qualificação, mas também às vezes até pela coragem, né, de enfrentar grandes desafios, né? Então, eu tenho eu tenho um colega assim que ele saiu daqui do Brasil, do setor que a gente trabalha, da aviação aqui, foi trabalhar na aviação, na indústria aeronáutica lá dos Estados Unidos, foi trabalhar numa empresa grande lá, e o Uhum. sonho dele, na verdade, era trabalhar na indústria espacial, né, ali junto com a NASA, né, hoje Nossa, em dia falando ali da SpaceX, e ele caramba. chegou lá, ele está Ó, trabalhando hoje no setor espacial, né, ajudando aí nessa indústria aí que também tem movido bastante a tecnologia mundial, né? muito bom, cara. Não tinha coisa melhor você falar de topo do que falar de espaço, cara. Olha que incrível. Não, a gente tem, não, tem N exemplos, assim, esse é um cara que eu admiro pra caramba, um colega que a gente trabalhou durante alguns anos no desenvolvimento de um projeto antigo, e, e ele se desafiou, ele tinha esse sonho, ele falou, eu quero ir para os Estados Unidos, quero morar lá, então ele estudou muito inglês aqui, era muito inteligente, né, um engenheiro muito inteligente, muito bom, muito qualificado, conseguiu ir para uma indústria aeronáutica nos Estados Unidos e focou, e hoje ele trabalha no ramo espacial lá, trabalhando com grandes projetos, assim, é muito legal mesmo. Gostei. E claro que agora deixo a outra pergunta, porque vamos entender que também você é um cara aí muito bem sucedido na sua área nacionalmente, o que é muito bom. E me fala, o inglês te levou para qual sucesso dentro da sua área? Dentro da minha área, assim, você poder falar inglês, se comunicar em inglês, isso te cria oportunidades, né? Como eu disse, tem níveis de proficiência, tem pessoas que falam melhor, outras que falam um pouco num nível intermediário, e isso de alguma forma te direciona para níveis de complexidade de projeto também, né? Não só complexidade, mas também o tipo de contato que você vai ter, né, com pessoas estrangeiras, né? E o fato de poder me comunicar em inglês me proporcionou ser responsável por projetos onde eu pude viajar pela empresa para fora, para ter contato com fornecedores, para ter contato com clientes ali, fazendo esses desenvolvimentos e, e podendo tratar assuntos complexos, né, falando em inglês, reportando, criando especificações, utilizando a língua inglesa. Então, é muito gratificante ver o nível de oportunidades que foram criadas assim na minha vida pelo fato de poder me comunicar em inglês. E que eu olho assim que se eu talvez não tivesse essa esse nível de proficiência, talvez eu não teria sido indicado, não teria sido responsável por determinadas atividades. Então, realmente vale a pena, assim, né? Então, não só pela experiência profissional, mas também até pelas experiências que a gente acaba tendo pessoalmente, né? Porque, por exemplo, numa viagem que a gente faz a trabalho, dependendo do tempo que você fica lá, você vai desfrutar do lugar também, é natural, né? Você vai, no final de semana, você vai fazer um passeio, e tudo isso vem pela preparação que a gente teve, né? Não só a preparação técnica,
mas a preparação da língua, né, para você poder se comunicar, para você poder conduzir um projeto. Isso faz realmente muita diferença. Muito bom, cara. Eu queria muito falar, e isso eu estava esperando o podcast inteiro para dar um parabéns, que você é um cara exemplo para dar motivação para a galera, não só da sua profissão, mas também por isso que eu te escolhi. Você é um dos convidados aqui, porque é um exemplo do inglês e também aí um exemplo de como chegou hoje na posição que você está. Eu fico bem feliz de te mostrar como exemplo exatamente por isso, porque essa garra, essa determinação, o foco de saber que é um processo e que precisa entender um processo que demora ou toma um tempo, e chega lá, isso que é importante. Então a gente teve o exemplo lá de quando você começou como estagiário, igual você falou, até hoje, depois de um tempo, 10 anos que você falou, pode dar o seu exemplo nacional e ainda o exemplo do seu amigo que chegou lá ainda maior. É muito incrível como que o inglês te dá acesso a outro nível. Ele coloca você fora da bolha. A gente está meio que numa bolha nacional aqui, né? Falando numa comunidade. E aí você se abre para todo mundo. E a oportunidade vai ser triplo, quádruplo, ou sei lá para onde que vai, né, Thiago? A oportunidade vai longe. Com certeza. Poder aliar todas essas experiências, toda essa capacitação, também com a coragem, né, a vontade de se desenvolver, de conhecer novas coisas, né, ter novas experiências, isso te leva longe, é bem interessante. Muito legal. Eu falo o meu máximo obrigado pela presença do Thiago. Não esquece que o curso para pensar e falar igual o Thiago ali, ó, tá disponível, pode ir lá e assistir. Tem 5 episódios e mais material de apoio. E claro que o obrigado fica sempre. Thiago, é muito incrível ter sua presença. Queria que também deixasse um comentário. Esse é o seu momento para soltar a expressão fora dessa conversa aqui que a gente estava tendo. Não, primeiro eu agradecer pelo convite, fiquei realmente muito lisonjeado aí pelo convite que você fez. Eu gosto muito de falar do setor, né? É minha vida, trabalho há muitos anos. Inclusive uma curiosidade, assim, desde criança eu sempre sonhei em trabalhar com aviação, né? Que Quando eu era legal. pequeno eu queria ser piloto da Força Aérea. Caramba. Por alguns problemas aí de visão e tudo mais, eu não cumpria requisito. Então, consegui entrar no setor aí para desenvolver os aviões. Então, o que eu deixo de comentário e de recomendação é para que as pessoas que estão assistindo aí, que te acompanham e que se identificam, talvez com a minha história, que não desistam, que tenham paciência, estudem, aprendam inglês ali de pouquinho em pouquinho, na medida que for possível, porque realmente vale a pena, gera inúmeras oportunidades, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, quando você estiver passeando, viajando, né, estiver conhecendo algum lugar fora do país, a comunicação ajuda demais, né? É muito bom você poder se comunicar e resolver seu problema, sua rotina ali. E também na questão profissional, que estude, né? Estude, que isso é algo que ninguém vai tirar de você. Você vai colher frutos lá na frente, com certeza, e vai te trazer muitos benefícios, muitas oportunidades, experiências. Então, um pouquinho do que eu posso deixar de recomendação aí. Muito bom, Obrigado Thiago. novamente. Que isso, eu que agradeço. E falando em experiência, falou a voz da experiência, né, Thiago? Você está falando aí de um caminho para a galera e vai ser muito bom para entender. É por isso que eu gosto de gente que é exemplo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Obrigado por mais um episódio e até a próxima. A gente vai continuar falando sobre como pensar em inglês em várias profissões. Obrigado.